Ok, gente, dando início aqui ao a nossa segunda chamada, né? Nossa avaliação da segunda chamada do mapa da escrita. Nós vamos ver aqui as nossas propostas, na realidade. Antes de qualquer coisa, a gente tem alguns avisos, porque a segunda chamada do mapa da escrita é um pouquinho diferente. Quando é que ela vai acontecer? Vai ser no dia 7 de novembro, esse mês, né? Terça-feira. Nós temos esses horários aqui, das 8 às 8h50, das 9 às 9h50, das 10 às 10h50, aí para o período para o finalzinho da tarde, né, e começo da noite. A gente tem às 17 às 5h30 da tarde, até às 6h20 da noite, das 6h30 até às 7h20, e das 7h30 até às 20h20. Vocês podem escolher qualquer horário desses aqui que fique melhor para vocês. Vai ser na sala K110, na K110 aqui. Tem as informações também que eu vou colocar no informativo oficial, que eu também vou mandar para vocês. Mas eu achei que era bom só fazer aqui um disclaimerzinho, só para chamar a atenção. Ó, inclusive, como vocês podem ter visto aqui, já devem ter percebido, são só 50 minutos. Então, vocês se programem bem, cheguem com uma certa antecedência, já procurem logo a sala, para que vocês possam fazer a redação com calma. Os temas a gente vai trabalhar aqui, vão ser 3 temas aqui, e eu quero que vocês preparem um esqueletinho do texto, porque, de novo, são só 50 minutos. Então, vocês têm que ter um bom aproveitamento dessa redação. Aí a gente aqui vai para o primeiro tema, que é a eficiência da mediação online no judiciário. A gente lê aqui. Apostar na tecnologia para aumentar a adesão e a eficiência da resolução consensual de conflitos. Esta é a postura que vem sendo defendida por muitos estudiosos do Brasil e no mundo como um dos caminhos para a desjudicialização e foi acolhida pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, ao editar em dezembro de 2020 a resolução número 358, que regulamenta a conciliação e a mediação online pelo Poder Judiciário, determinando aos tribunais que disponibilizem um sistema informatizado para essa tarefa. A gente tem aqui. Mas por quais razões ferramentas online teriam maior adesão dos litigantes e contribuiriam para uma mudança de cultura da judicialização para a conciliação e uma maior eficiência? A resposta completa para esta pergunta exigiria uma análise do fenômeno da judicialização excessiva e da prevalência da escolha da via judicial como forma de resolução dos conflitos. A tecnologia tende a facilitar e desburocratizar o acesso à justiça. Porém, a modernidade almejada pela sociedade provavelmente não se limita ao ponto tecnológico, porque requer horizontalização do acesso à justiça, simplificação de termos técnicos, de facilidade de compreensão de manejo. Inclusive, esse ponto aqui a gente vai trabalhar um pouquinho também no segundo tema. Inclusive, vocês têm que ver os 3 temas, tá? Porque a gente não tem, na hora de fazer a redação, a gente não tem certeza sobre qual tema vai cair para cada sala. No semestre passado, o que era feito era um sorteio do tema para cada horário. A gente tem aqui a informação transmitida de maneira incompreensível para os mais pobres e jurisdicionados em situação de vulnerabilidade social e informacional representa uma barreira maior do que a própria falta de tecnologia. A ordem, então, é simplificar e evitar que barreiras tecnológicas impeçam o acesso à justiça, especialmente no contexto de administração de conflitos. Aí a gente tem aqui os 2 pontos pedidos. Primeiro, as razões pelas quais as ferramentas tecnológicas podem tornar a autocomposição mais atraente, e a segunda é a correlação entre a utilização da tecnologia para a mediação online como meio para a administração de conflitos e a dificuldade de acesso à tecnologia e acesso à justiça para a população socialmente mais vulnerável. Vamos lá. Como a gente já sabe, a mediação é um método consensual, né, para conflitos de ordem subjetiva. E o que seria isso, um conflito subjetivo? É um conflito no qual, mesmo que as partes tenham esse problema, elas ainda, por algum motivo, têm uma relação continuada. Aquele exemplo que a gente tem bem firmado na nossa cabeça é o divórcio tendo filho menor. Os pais, eles não precisam ainda se adorar, eles não precisam se amar, eles não precisam ser melhores amigos, mas eles precisam ter interações minimamente cordiais,
pelo bem da criança, eles precisam tomar decisões em relação a esse menor. Então, eles precisam ter algum nível de cordialidade. Aí a gente tem aqui a mediação e a tecnologia que a gente une para a gente formar um acordo que seja melhor para as partes, seja no resultado e tanto no resultado quanto no processo. Por quê? Porque as partes vão conseguir resolver essa situação da melhor forma e de uma maneira que elas tenham mais flexibilidade. Aí aqui a gente tenta encontrar todo dia aquela questão, de novo, de desjudicialização. Todo dia a gente tenta encontrar uma forma de reduzir o número de processos, a diminuição da necessidade da gente recorrer ao judiciário para resolver os nossos conflitos. A gente, nesse caso da mediação em específico, não só da mediação, né, também da conciliação, nesse ponto quem decide são as partes. Então, porque nessa situação a gente tem o que a gente tem. É a parte resolvendo o próprio problema. Ela não entrega, entre aspas, ela não entrega esse problema para uma pessoa resolver. Embora essa pessoa, no caso do Poder Judiciário, seja um juiz, um magistrado, que tenha um conhecimento técnico necessário para resolver o conflito de ordem objetiva, ainda assim, pode não ser o suficiente quando a gente trata de um conflito subjetivo. Tem pontos que o direito não consegue resolver. Tem pontos de um conflito que eles podem ser criados ou aumentados por conta de um conflito subjetivo. A depender da situação, se não houvesse um conflito subjetivo, o conflito objetivo ele não existiria. Aí o que a gente faz? A gente pega essa caixinha aqui, que é a solução que as partes têm para elas mesmas, e nesse retângulo maior, que é o problema, e aqui nesse buraquinho é a falta da solução. E o que a gente faz? A gente coloca aqui uma solução. As partes colocam essa solução aqui para melhor resolver o que quer que esteja, né? O que quer que esteja afligindo elas nesse momento. Aí a gente tem outro ponto, que essas novas aplicações, essas flexibilizações, nesse ponto que a gente está trabalhando, precisam de duas coisas: acesso à justiça e acesso à tecnologia. Só que a gente tem, o próprio texto motivador já mostra que muitas pessoas não têm acesso a essas questões, não têm acesso à justiça, não têm acesso à tecnologia, e por conseguinte elas não têm acesso aos benefícios, elas acabam não tendo acesso aos benefícios que esses recursos, que o acesso a esses recursos poderia proporcionar a elas. E tem muitas situações em que essa população mais vulnerável poderia ser a mais beneficiada, especialmente nas questões em que porque assim, eu devo lembrar vocês que as questões de mediação, conciliação, elas são questões de ordem disponível, as partes podem resolver por conta própria. Se fosse uma questão indisponível, nem se consideraria a possibilidade de permitir que as partes decidissem por conta própria. Então, isso daqui, qualquer coisa que seja levada à mediação ou conciliação, em regra, né, o que se admite em mediação e conciliação, em teoria, poderia ser resolvido ali. Se está sendo levado para a mediação da forma correta, se a gente sabe que pode ser levado para mediação, para conciliação, é porque isso está no alcance das partes para ser resolvido. As partes podem resolver. Só que muitas vezes o que é que falta? Muitas vezes falta tempo, falta o recurso tecnológico necessário, falta o quê? Falta disponibilidade. E as partes não conseguem, né? Não tem recursos o suficiente para conseguir resolver o próprio problema. É um fator impeditivo até. Entende? Aí a gente passa para o segundo tema, que é: e o doutor Legal Design explica sentença judicial e facilita tudo. Lick está pegando uma nova moda. Uma juíza do trabalho, em vez de divulgar a sentença, lançou-a em Legal Design ou Visual Law.
disse que é para humanizar. A própria juíza diz que está baseada no princípio da simplicidade, invenção que talvez se coloque como uma das top 5 no panpriciologismo. Por óbvio que não há problema em resumir decisões. O problema é o que isso simboliza. Na sentença divulgada por Legal Design que recebi, consta o resumo do resumo de uma decisão trabalhista. Diz que o relatório está dispensado conforme o artigo tal da CLT. O que diz o artigo tal será? Ao que entendi, na própria decisão o relatório foi dispensado. Seria o legal design feito mesmo para advogados comparecer? O legal design visual law também fala em sucumbente. Ora, se a sentença via legal design se destina ao iletrado, por que fala em sucumbente? E por que usa improcedente? Se quer simplificar, não deveria dizer vencedor ou algo assim? Intimem-se os patronos da forma do DEJT. Pois é. Era para simplificar, pois não. A sentença é destinada ao jurisdicionado, não ao próprio juiz. Esse é o ponto que a gente também vai trabalhar. Portanto, se utilizar legal design para tornar o conteúdo mais claro, torna-o mais complexo. Então, a ideia não serviu. Fazer gráficos e quadradinhos e setinhas num programa de computador é o mesmo, bem mais fácil que levar o direito a sério. Mas facilita para quem? Enquanto o direito for inacessível para a população, será inefetivo. E os 2 pontos a trabalharmos serão aqui. Ponto 1. Se o direito, com sua linguagem técnica e específica, não se adequar à compreensão do jurisdicionado, afasta-o do próprio acesso à justiça e acesso ao judiciário. E o segundo ponto é a correlação entre princípios da teoria geral do processo civil, a exemplo da eficiência, igualdade, efetividade, atendimento aos fins sociais e ao bem comum, cooperação e a utilização do legal design. Primeiro, a gente tem que ter uma ideia do que é visual law, legal design, essas coisas. Para que ela serve? O visual law, o legal design, ele é para a gente não só é para as pessoas leigas, as pessoas que não têm contato direto com o direito, elas não são operadores do direito. Mas quem é que são os operadores do direito? Advogados, juízes, quem trabalha de fato com o direito diariamente. Aí, não só as pessoas leigas se beneficiam, mas a gente também se beneficia. Porque, assim, um mesmo texto, ele pode ser apresentado de formas diferentes, mas uma forma pode ser mais acessível que a outra. A gente pode ler um contrato, a gente pode ler uma cláusula, mas isso não significa necessariamente que a gente entendeu. Por quê? Porque tem aquele ponto de a gente, nós como estudantes de direito, os professores quando vocês estiverem estudando contratos, os professores, se vocês já não estiverem estudando, né, claro, os professores vão bater naquela tecla. Vocês, como estudantes de direito, vocês precisam ler os contratos. Seja contrato, por exemplo, contrato de adesão das contas do Instagram, por exemplo, a Amazon, Netflix. A gente precisa ler esses contratos. Mas o fato da gente estar lendo não significa necessariamente que a gente está entendendo o que a gente está lendo. Porque nem sempre a linguagem pode estar acessível, nem sempre as cláusulas vão estar explícitas, vão estar com todas as informações necessárias. Aí daí a gente já tira alguns pontinhos interessantes que a gente tem que ter. Primeiro, a explicitude. A gente tem que deixar a questão implícita, deixar a resolução para depois. E deixar essa resolução para depois pode trazer muita dor de cabeça. Por quê? Porque ela prolonga a situação, ela dificulta a resolução do conflito. Ela torna mais complicado o entendimento sobre o que é que a gente tem aqui. Porque se houve uma dúvida, digamos assim, essa cláusula aqui está implícita. Aí eu interpreto de forma A e a pessoa interpreta de forma B. Aí a gente vai ter um ponto a mais a ser resolvido, um problema a mais para a gente se preocupar, porque a cláusula não foi explícita. Aí a gente tem aqui simplicidade. A gente pode usar gente, assim, linguagem rebuscada é uma coisa muito bonita de se ler, é uma coisa muito bonita, mas vamos ser sinceros, quando a gente vê uma coisa muito rebuscada, a gente consegue entender?
embora a gente possa haver um esforço e a gente consiga de fato entender, o que é que seria melhor? Você se esforçar muito para entender uma coisa que poderia ser escrita de forma mais simples, ou você não ter essa dor de cabeça, por quê? Porque a linguagem está acessível, a linguagem é direta, ela exprime o que precisa exprimir. Porque quando a gente faz isso, quando a gente coloca muito floreio numa coisa que não precisa de toda essa pompa, a gente pode acabar ferindo o propósito da nossa comunicação, que é o quê? Que é transmitir a informação que eu quero transmitir. Eu quero, quando eu falar A, eu quero que você entenda A. Quando eu falar B, eu quero que você entenda B. Só que a depender do que estiver acontecendo, eu posso estar falando A, você pode entender B. Eu posso falar B e você entender um A. Entende? Aí a gente tem também aqui o estímulo visual. Usar ícones, gráficos, imagens pode ser muito benéfico para a gente ter uma noção melhor do que está acontecendo. Por exemplo, num percentual, numa questão percentual. Um gráfico de pizza pode ser muito bom para a gente ver, por exemplo, gastos, o quanto, entre aspas, que uma despesa está comendo, de novo, entre aspas, do orçamento que a gente tem. Aí para a gente ter uma ideia mais exata do que está acontecendo. Aí a gente tem esse ponto aqui de que a gente tenta incorporar alguns aspectos do visual law, legal design aqui, só que a gente acaba pecando em algum ponto. Por exemplo, o uso de sucumbente e improcedente. Não são palavras que a gente vê todo santo dia. Uma pessoa leiga provavelmente não vai entender isso de primeira. Por mais que seja explicado, o melhor é que a pessoa leiga possa bater o olho no que ela está vendo e logo entender. E se não entender, conseguir entender logo depois com uma explicação mais simples. Então a gente tem esse ponto que é nós temos que nos lembrar que essa questão por exemplo, atendimento aos fins sociais é o bem comum. Um atendimento ao fim social é o entendimento do que a pessoa está fazendo. Uma pessoa que está lá no processo, sem nem saber o que é que está acontecendo, está completamente na mão do advogado ou do juiz. Ela não tem a menor ideia do que é que está acontecendo. Ela não vai saber o que ela quer. Por exemplo, eu estou querendo cobrar um certo valor, aí nesse caso é usada uma linguagem muito complexa, falando, você quer que, por exemplo, chega o advogado e fala, então, como é que nós vamos acordar os meus honorários? Como é que vai ser? Vai ser por honorário sucumbencial? Vai ser por um percentual sobre o valor da causa? E se a causa for improcedente, como é que vai ser? Como é que vai ser o recebimento dos meus honorários? Entende? Toda essa conversa aqui, ela é muito inacessível. Ela é muito inacessível. A gente tem que sempre pensar nesse ponto. A gente tem que pensar. Vamos pensar assim. No meu primeiro semestre do curso de Direito, eu conseguiria entender esse texto todo aqui com facilidade? Se a resposta for não, então a gente vai ter que rever esse texto. Pode ser necessário refazer, colocar alguns itens visuais, alguns pontos visuais aí para a gente. Colocar termos mais explícitos, não colocar termos mais simples, ser mais explícito na nossa linguagem. Se você não tiver entendendo, se você não tiver certeza se o que você está falando nessa situação está explícito, faz o seguinte: você pega esse seu texto, passa para um colega seu e pergunta: dá para entender exatamente o que eu quero falar aqui? Pede para a pessoa fazer assim: lê aqui para mim e fala o que você entendeu. Esse é um ponto também muito importante. Você pergunta para a pessoa: você entendeu o que foi dito? Você entendeu o que foi escrito? Aí a pessoa fala, entendi sim. Aí você pede, então, ok, você pode, por favor, então, dizer o que você entendeu. Aí se a pessoa falar alguma coisa que não está de acordo, você fala, ok, eu vou te explicar esse ponto, mas eu também tenho que, por exemplo, rever esse meu texto. E é bom essa questão seja vista não como colega do direito, necessariamente, mas como uma pessoa leiga. É um teste importante para a gente fazer. Isso aqui, gente, é um exemplo que eu trouxe
Isso daqui é um fragmento da minha prova de Direito do Trabalho, que foi pedido para fazer uma petição. No caso, uma reclamação trabalhista. Isso aqui realmente não está numa linguagem muito simples, realmente, não tem como isso estar muito simples. Porque foi para um critério avaliativo, né? Aí o que a gente tem aqui? A gente tem os aspectos do pedido. Aí eu pedi aqui a notificação, né, para ser citada a pessoa, a concessão da assistência gratuita, pagamento dos honorários de sucumbência, né, o meu percentual como advogado, entre aspas. Eu queria aqui as provas, em relação às provas aqui, um documento, e a declaração da existência do vínculo empregatício. Nesse caso específico, eu coloquei uma maletinha aqui. Nesse caso específico, a minha cliente era contratada por uma empresa ela era considerada CLT, na realidade, em questão real, ela era uma CLT, mas em questões contratuais, ela era uma pessoa jurídica que estava fazendo acordo com a empresa que contratou. Aí tá aqui, dá-se o valor da causa aqui, aí eu coloquei meu nome e coloquei a minha OAB, entre aspas. Aí a gente vai agora para o último tema, que é Justiça brasileira é competente para julgamentos de disputa comercial envolvendo Brasil e Argentina. Temos aqui, com base no Protocolo de Buenos Aires sobre a Jurisdição Internacional em Matéria Contratual, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, reconheceu a Justiça brasileira como competente para o julgamento de ação de indenização por descumprimento de contrato de distribuição comercial na Argentina, em razão da cláusula contratual de eleição de foro brasileiro. Aqui a gente tem. Além disso, o CPC de 2015 identifica a competência nacional quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Isso é verdade. Se eu não me engano, é o artigo 53. É um dos incisos do artigo 53. É o 3 ou 4, eu acho. Aí a gente tem. A ação de indenização foi proposta pela empresa brasileira Minimax S.A., que teria firmado contrato de comercialização e distribuição exclusiva de produtos da marca Hering na Argentina e no Brasil. Todavia, a Minimax alegou que houve quebra de contrato por parte de Hering no momento em que a companhia assumiu a distribuição dos produtos por meio da empresa afiliada. Aí a gente tem aqui. As regras sobre competência são fundadas em dois componentes de natureza juridicamente diversas. O primeiro componente é o de cumprir a vocação estatal de prestar a tutela processual. Por isso está caracterizado pela sua instrumentalidade no exercício. Perdão, eu errei aqui. A vocação estatal de prestar tutela, entendida esta no seu contexto de realização das partes. Este componente tem natureza processual. Por isso está caracterizado pela sua instrumentalidade no exercício da jurisdição, de forma a inspirar a regra no sentido de fazer cumprir o direito substancial a ser apreciado pela jurisdição. O segundo componente diz respeito ao que interessa à divisão do serviço do Estado, sendo que tal divisão do trabalho jurisdicional, feita na lei, resultaria em um componente de natureza nitidamente jurídico-administrativa. A gente tem os pontos a trabalhar. Que o primeiro é critérios de determinação de competência, e a quem cabe julgar o caso que envolve disputa entre Brasil e Argentina, no caso Minimax S.A. versus Hering. A gente aqui, eu logo adianto, gente. O foro do Brasil é competente, tá? Por quê? A gente tem 3 pontos aqui que eu vou trabalhar. A gente tem também o quê? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, julgando o caso. Isso aqui é só um pedaço, né? É só a primeira página do acórdão. Eu vou mandar para vocês na íntegra, quem tiver interesse pode ler. Não é muito longo. Enfim, vamos lá. A gente adianta aqui. O contrato que a Hering e a Minimax firmaram tem cláusula de eleição de foro que estipula como competente o foro brasileiro. O STJ, de novo, ele julga como competente, estabelece como competente a jurisdição brasileira. Inclusive, eu vou ler aqui uns pontos importantes, que são o 3 e o 5, que a gente tem aqui. Ao propor a demanda no juízo da comarca de Blumenau SC, limitou-se a autora no caso é a companhia Hering, é recorrente aqui, mas a gente entende, nesse caso, porque é um recurso, e quando a gente está tratando de recurso, recorrente é o autor e recorrido é o réu, tá? Vocês vão ver isso melhor quando vocês estiverem fazendo
a cadeira de processo civil 3. A gente tem aqui. Ao propor a demanda no juiz da comarca de Blumenau SC, limitou-se a autora a observar a cláusula de eleição de jurisdição previamente ajustada. Estava no contrato, gente, não tem nem para onde fugir. Perfeitamente validada pelas regras do protocolo de Buenos Aires. A gente tem aqui o ponto 5. Havendo previsão contratual escrita e livremente pactuada entre as partes, elegendo a jurisdição brasileira como competente para a solução de eventuais conflitos, deve ela ser plenamente observada. Gente, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Aí aqui a gente tem, de novo, repetindo um ponto aqui. Na fundamentação do recurso julgado pelo STJ, o protocolo de Buenos Aires é citado como validador da cláusula ajustada, gente. Tá tudo nos conformes, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Aí são fatores de peso, não tem o que se faça numa situação dessa. Aí a gente tem aqui, ó. A gente tem que lembrar que as partes, quando a gente está falando de território e valor da causa, o que eu não tive acesso a esse contrato da Hering nem da Minimax, eu acho que dificilmente a gente teria. Provavelmente quem teve foi o pessoal do STJ, e como meio de prova, eles provavelmente não deixariam tão simples para a gente ver. Provavelmente foi acordado pelo valor da causa. Pelo valor da causa, pelo território, perdão. Inclusive, uma correção aqui. Agora a gente tem esse ponto que eu quero trabalhar mais com vocês, que teve acordo entre partes plenamente capazes. Inclusive, essas partes não são nem são pessoas físicas, são pessoas jurídicas, ó. Minimax SA é sociedade anônima, isso daqui é uma sociedade. Companhia Hering também não desconfio que é uma pessoa jurídica, são duas pessoas jurídicas. E nessa situação, são duas pessoas jurídicas fazendo um acordo internacional de um contrato internacional. Nessa situação, gente, pelo amor de Deus, ambas essas pessoas jurídicas devem ter todo um pessoal do setor jurídico preparado para agitar essa situação. Porque não é possível que não se tenha isso. Eles devem ter feito toda uma deliberação a respeito, e aí eles chegaram nesse acordo. Só que, quando surgiu esse conflito, a Hering quis descumprir com o que foi estabelecido. Mesmo que a cláusula estivesse de acordo com o contrato e com o protocolo de Buenos Aires. Aí, acatar uma mudança dessa natureza, gente, é um ponto bem problemático, porque a gente tem o princípio do pacta sunt servanda, que é os acordos devem ser cumpridos. E essa situação não tem um fundamento suficiente para justificar uma alteração desse tipo. Simplesmente não tem. Não tem razão para estar assim. Não tem razão para haver essa mudança. Então, a Hering simplesmente quis mudar porque sim, e é isso. Num acordo que plenamente que estava bem fundamentado, estava tudo de acordo. Não tinha motivo para ter essa mudança. Mas, enfim, por enquanto, por hoje é isso. E boa redação. Lembrem de chegar cedo. E tchau.